Esse é um cápsula e nós vamos falar um pouco mais sobre as eleições na Bolívia, porque tem um fenômeno muito curioso nos jornais brasileiros, que todos eles estão dizendo que a Bolívia, a esquerda se autodestruiu na Bolívia porque foi separada, porque se dividiu, né? Vocês lembram, de fato, houve uma divisão na esquerda boliviana. O candidato do Evo Morales, o Evo Morales queria se candidatar, só que ele não pode se candidatar porque ele está sendo acusado de um monte de crimes lá, e o Luiz Arce, que originalmente era aliado do Evo Morales, também queria o candidato dele, acabou que os dois brigaram, nenhum dos dois se candidatou, mas tinha candidatos dos dois ali, o Evo Morales pediu voto nulo na eleição, tinha uma confusão danada nisso aí. De fato, a esquerda se dividiu na Bolívia. Mas eles estão errados, tá? Os jornais brasileiros estão falando isso porque eles querem dizer que, olha só, esse problema da esquerda se autodestruir não vai acontecer aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tá todo mundo junto com o Lula, a esquerda tá unida com o Lula, né? E eu não sei não, tá? Eu não vejo muito bem dessa forma, não. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Heitor Quinto, Peter Continue Falando Soberania e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, essa matéria do G1 aqui é só um exemplo, tá? Se você pegar, tem várias matérias de vários jornais no Brasil dizendo que a esquerda se autodestruiu na Bolívia ao se dividir, que a culpa da esquerda ter ido muito mal nas eleições da Bolívia é da divisão aqui, ó. Completamente rachado entre os grupos políticos do ex-presidente Evo Morales e do atual mandatário Luiz Arce, o partido MAS obteve apenas 3,2% dos votos com Eduardo Del Castillo. O mais bem colocado candidato à esquerda foi o Andrôncio Rodrigues, que não é ligado a nenhum dos dois, mas é de esquerda também, com 8,15%. Né? Estão dizendo que o problema é que justamente o fim de uma era política na América Latina foi selado nesse domingo com as eleições presidenciais da Bolívia. Há quase 20 anos no poder, o esquerdista Movimento ao Socialismo, que é parte do Foro de São Paulo, que é da mesma turma do Lula, do Maduro na Venezuela, essa turma toda, teve uma derrota histórica nas urnas, de acordo com os resultados preliminares do TSE lá do país, né? Completamente rachado entre os grupos, o partido teve só isso daí, coisa e tal. Assim, o inédito segundo turno no país andino será entre o senador Rodrigo Paes, do Partido Democrata Cristão, que é de centro-direita, tá? Um PSDB da vida, ou centro-esquerda, dependendo de como você veja a coisa. É um PSDB da vida. E o Jorge Tuto Quiroga, que é mais à direita realmente, né? Então, considerado centrista, tem gente, o pessoal está dizendo que é direita, tá? Mas aí é uma questão, realmente uma direita mais moderada. O Paes Pereira teve 32% dos votos e 26% do Tuto, mais alinhado à direita conservadora. Os dois vão se enfrentar em outubro. Ou seja, o pessoal está colocando aqui que o problema é esse, o problema foi que a esquerda brigou. E não é isso, cara. O problema não foi esse, né? A esquerda aqui no Brasil está falando isso, os jornais aqui no Brasil estão falando isso porque estão com medo da mesma tragédia acontecer aqui no Brasil ano que vem. E eu diria para você que a chance disso acontecer aqui no Brasil é muito grande, porque de fato o problema não foi a divisão da esquerda, o problema foi a ruína econômica, né? Aqui, ó. A primeira coisa, os dois finalistas têm ideias liberais na economia. Então você tem o Quiroga mais conservador no sentido de costumes, mas liberal na economia. E o outro cara também, o Rodrigo Paes, também liberal na economia. Ou seja, o pessoal está abandonando o socialismo de qualquer forma. Por mais que o Paes seja mais PSDB, ele também é... Veja, não deixa de ser uma mudança de janela de Overton, né? Ou seja, está se caminhando mais para a direita. Vamos supor, imagina que no Brasil em 2026 o segundo turno seria entre o candidato do Bolsonaro e, sei lá, alguém do PSDB ou do PSD, né? Ou seja, dois candidatos, um à direita mesmo e o outro na centro-esquerda, centro-direita ali. Ou seja, isso é uma possibilidade, né? E talvez seja isso que a gente veja aqui no Brasil, é a mudança da janela de Overton, abandonando a esquerda e o Lula completamente. O pessoal da esquerda aqui no Brasil não quer isso, quer o Lula de novo. Não, Lula lá, vai voltar o Lula mais uma vez ano que vem. E por isso eles estão dizendo que o problema foi a divisão, que é a divisão que causou a ruína da esquerda lá. E não é isso, cara. O problema da ruína da esquerda foi a ruína econômica, né? Aqui, ó, a crise econômica impulsionou a mudança. A direita é favorita porque a crise econômica impulsionou a mudança.
O problema foi a economia, né? A volta da esquerda ao governo em 2019 foi com muita expectativa de que não, que agora vai ser direito, que a gente vai fazer, coisa e tal. E o que os bolivianos viram foi mais do mesmo. Mais uma vez a esquerda fazendo esquerdice, socialistas fazendo socialice e a economia indo para o buraco, que é mais ou menos a visão que o pessoal tem hoje do Lula aqui, né? O Lula aqui no Brasil está fazendo a mesma coisa que sempre, a mesma socialice de sempre, a mesma esquerdice de sempre, e a esquerda está indo para o buraco, né? O pessoal colocando aqui, ó, como que o milagre econômico boliviano acabou levando o país para uma grave crise, né? É só botar esquerdista que acontece isso. O esquerdista acha que com o Estado consegue estimular a economia, então fica dando dinheiro para todo mundo. Aí gera esse boom, né? Gera esse milagre econômico. Curiosamente, os militares fizeram a mesma coisa aqui no Brasil. Eu já falei para vocês que os milicos aqui no Brasil é tudo de esquerda. Os que eram presidentes aqui no Brasil era tudo de esquerda. Porque fizeram a mesma coisa, jogaram dinheiro pra caramba, aí dá aquele boom, e depois dá o crash, né? Não tem jeito. A economia, para crescer, tem que crescer independente do Estado. Não é o Estado que cresce a economia, né? Enfim, esse é o ponto central dessa história. Tem um monte de gente aqui nos jornais brasileiros querendo convencer você de que a esquerda... Não, foi uma tragédia na Bolívia para a esquerda, nem foi para o segundo turno, mas é porque eles se dividiram. Se tivesse juntinho não teria problema. Aqui no Brasil não vamos ter esse problema. Quer ver um outro argumento nisso daí? Lá na Argentina aconteceu a mesma coisa. O Milei humilhou o Sérgio Massa, né? Sérgio Massa ou Carlos Massa? Agora eu nunca lembro. Tem um que acho que é Sérgio Massa, da Argentina. Acho que Carlos Massa é um outro cara, um apresentador aqui no Brasil, né? Mas enfim, a mesma coisa na Argentina, só que na Argentina a esquerda não se dividiu. Tava todo mundo apoiando o Massa lá na Argentina, e no entanto ele perdeu do mesmo jeito. O problema é a crise econômica, o problema não é divisão ou não divisão da esquerda nesse caso, né? E aqui no Brasil a gente vai ter o mesmo problema. Agora, algumas pessoas estão falando assim, mas isso pode acontecer com a direita, porque a direita está rachada, né? Então, é aquele negócio, você tem do lado a esquerda, vai ser o Lula aqui no Brasil, mas a direita está rachada. Então também os jornalistas aqui querem colocar essa ideia de que, olha só, isso pode ser bom para o Brasil, uma oposição rachada, vai ter um monte de candidatos e aí nenhum deles vai conseguir chegar no segundo turno. Eu acho isso pouco provável, tá? Não acho que isso vá acontecer, não. Por mais que existam algumas candidaturas à direita ainda de forma esporádica aqui, né? O Zema lançou a candidatura dele, o Caiado lançou a candidatura dele, o Tarcísio tem falado muito como candidato, o Ratinho também. Tem pelo menos uns 4 nomes da direita ali que estão encaminhando nisso daí. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que basta o Bolsonaro dizer quem é que é o candidato dele que essa dubiedade some. Né? O candidato que foi indicado pelo Bolsonaro ganha essa corrida com muita facilidade. Isso se não for o próprio Bolsonaro, evidentemente. Né? O Bolsonaro seria o ideal nesse caso. Mas mesmo que ele não possa concorrer, não há diferença nessa história. Não vejo o problema de divisão da direita no Brasil, não. Tá rolando uma briga muito grande aí do pessoal brigando com os governadores, o Eduardo Bolsonaro dizendo que os governadores estão se aproveitando do Bolsonaro e não sei o que lá. Sinceramente, eu não entendo essas brigas, cara. Tá todo mundo do mesmo lado, cara. Sim, eles estão lançando candidatura e coisa e tal. É lógico, pô, papel deles, pô, mas não quer dizer nada. Quem vai definir quem vai ser o candidato da direita vai ser Bolsonaro. Tá tranquilo, não vai mudar nada nessa história, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que a esquerda está se iludindo com essa história de que o problema foi a divisão lá. Não, o problema não foi a divisão, não. O problema foi a economia mesmo. E vai acontecer aqui no Brasil em 2026 também. E arrisca o PT ser varrido do mapa, se destruir completamente nas eleições de 2026 com o tamanho de lambança que o Lula está fazendo aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.